Olá, amigos do YouTube. Olha, nós mais uma vez aqui para mais uma aula. E essa aula, ela é muito emocionante. Por várias vezes, enquanto preparava, as lágrimas subiram aos olhos e eu tive que me conter. Emocionante. Hoje nós vamos falar para onde vão as crianças abortadas. Segundo o Espiritismo, a morte de um filho é vista como uma transição e não um fim, pois o espírito continua sua jornada na vida espiritual. A doutrina oferece consolo ao afirmar que o amor entre os pais e filhos persiste, que o reencontro é certo no futuro e que a dor pode ser um caminho para o crescimento espiritual e a resiliência. O julgamento, ele não existe, pois não se condena quem já vive preso à culpa e à falta de perdão. A perda pode ser compreendida como um complemento de vidas anteriores ou uma provação para o aprendizado mútuo dos pais e do filho. O que o Espiritismo fala sobre o aborto espontâneo? Os Espíritos nos ensinam que as ligações familiares que se rompem com a morte ou com eventos como o aborto espontâneo. Muitas vezes o espírito que não pode nascer naquele momento volta em outra oportunidade, fortalecendo o vínculo de amor e aprendizado. No Livro dos Espíritos, na questão 344, Kardec indaga os espíritos superiores em que momento a alma se une ao corpo. Eles respondem: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Assim, se já temos aí um princípio de vida, mesmo que ainda em formação, inconcebível é a prática do aborto. Sabemos que não há casos, nem tão pouco injustiças em nossas vidas. Tudo o que passamos, mesmo nos parecendo cruel e terrível, é sempre efeito da lei de ação e reação. Por isso, é importante o entendimento e a aceitação da lei da reencarnação, única capaz de explicar tudo o que nos parece absurdo ou injusto. Para a justiça divina, todos os envolvidos no ato criminoso sofrerão suas consequências sombrias, imediatas e ao longo prazo, de acordo com seu grau de culpabilidade. Já estamos falando do aborto que não é espontâneo, é o provocado, como a gente diz, né? Ou induzido. Os espíritos abortados são almas vinculadas aos nossos compromissos kármicos. Muitos deles, antigos companheiros de aventuras infelizes e que no mundo espiritual prometemos socorro, reedificando a esperança, a elevação e o resgate e a melhoria do burilamento, né? A morte de um bebê antes de nascer ou logo após o nascimento é entendida como um processo natural. Mesmo que doloroso, é uma oportunidade de aprendizado, tanto para a criança como para o espírito e também para os pais. A perda de um filho, mesmo que prematuramente, não é vista como uma punição, mas como uma prova que pode ter sido escolhida ou aceita pelos pais antes da reencarnação. Então nós precisamos entender que existe um acordo, que nós antes de reencarnarmos já sabíamos pelos problemas que iríamos passar e aceitamos, né? É importante na visão espírita sobre esse tema, não é uma condenação, mas uma interpretação espiritual que visa fortalecer
consolo diante de um momento de grande dor e sofrimento. Também a gestação frustrada pode ser uma prova aos pais, não havendo necessidade de um espírito encaminhado a reencarnar naquele feto. E nesses casos também se inclui os natimortos, que é aquelas crianças que nascem mortos, como a gente fala aqui, que nós estamos falando de aborto, ou do bebezinho que nasceu morto, né, no caso. Para onde vão os bebês que não nasceram? Nós temos uma resposta consoladora do nosso amado Chico, que fazia um trabalho com as mãezinhas que iam em busca de consolo para saber de seus filhos e entes queridos. E Chico consolava essas mães pelas cartas psicografadas por seus filhos, né? E ele dizia: eles não vão embora antes do tempo, a jornada interrompida. A vida é um contínuo processo de aprendizado e evolução. Trazem débitos do passado que precisam ser quitados ou missão que devem se cumprir. Ficam poucos momentos na dimensão física, o suficiente para que os processos espirituais sejam desencadeados. Alguns meses no ventre materno podem parecer pouco, mas para um espírito pode ser uma experiência valiosa. Devemos olhar com os olhos do espírito. Não existe acidente no plano divino. O espírito que teve uma experiência breve é o suficiente e ele já sabia desta possibilidade. Mas sua passagem, mesmo rápida, deixa marcas profundas no coração dos pais. Quantas famílias transformadas por essas experiências? Não podemos julgar as consequências que levaram a estas situações. Isso nós estamos já falando, gente, porque eu tinha que ser mais sucinta, porque o tema é muito extenso. Dos abortos provocados, né? Então, não podemos julgar as circunstâncias que levaram a essas situações. Cada caso é único e complexo. Devemos confiar na providência divina, na sua justiça e misericórdia. As almas dos que não nasceram, eles continuam sendo amados e protegidos no plano espiritual, se isso serve de consolo para as mãezinhas que experienciaram essa situação, mesmo as experiências mais dolorosas. E os destinos dessas almas? Elas são recebidas com amor e carinho por espíritos superiores para serem cuidadas, orientadas, numa organização perfeita onde cada ser encontra o que precisa para a sua evolução. As lembranças que não viveu, objeto guardado, o sapatinho, a roupinha, o ultrassom, os sonhos de vê-la crescer, acompanhar seus primeiros passos. E chora, cada amor é singular, seu amor não é fraqueza, é força. Em uma experiência breve, a alma se liga ao corpo no momento da concepção e sintoniza com o ambiente familiar, pai, mãe, irmãos. Na interrupção da alma, a alma não sofre o trauma da morte física como um adulto. Ela estava prestes a entrar numa casa, mas a porta se fechou antes mesmo dela cruzar totalmente a soleira. Ela não estava totalmente dentro ainda, e quando ela precisa voltar, o retorno é suave. Voltando para os braços de espíritos que já aguardavam e já sabiam da possibilidade dessa partida rápida. Espíritos maternais cuidam dela, explicam o que aconteceu e confortam qualquer confusão que possa existir. Elas já sabiam dessa situação. Não foi acidente, foi sim uma combinação. A verdade, quando chega com amor, não machuca, liberta. São diferentes de razões, as razões para retornar antes de nascer.
Algumas almas vêm para uma missão relâmpago e tudo tem o seu propósito. Deus vê o coração, vê o contexto, vê a dor, o arrependimento sincero por trás de decisões, sejam sociais, econômicas, violentas, vergonha desses abortos induzidos. Estas almas não guardam rancor, elas compreendem e sentem as angústias, conhecem os medos e muitas vezes são elas próprias que consolam os pais através dos sonhos. Entende e perdoa e diz: eu ainda te amo. Elas permanecem ligadas aos pais através do amor e muitas se tornam guardiãs invisíveis da própria família. Gente, uma pérola como essa só poderia ter partido do nosso amado Chico Xavier. Vamos continuar. Uma carta que foi escrita, para uma mãe culposa por anos, por um aborto que ela cometeu. Eu vou ler só um trechinho. Mãe, eu não me fui, apenas mudei de lado. Antes eu ia viver junto a ti, agora vivo te protegendo de onde estou. Me tornei um anjo. Se perdoe para que eu possa seguir em paz. Gente, é tanta informação que eu vou passar para vocês um pouquinho daquilo que eu consegui, para poder consolar, porque a gente sabe que até hoje existem pessoas que se culpam, E isso não é legal. Não cabe julgamento nesses casos de aborto. Somos responsáveis, sim. Devemos nos perdoar, porque eles já nos perdoaram. O amor verdadeiro não desiste, ele aguarda a oportunidade para se reencontrar. Se perdoe para que eles possam seguir em paz. Eles sofrem por nos verem sofrer. A justiça divina não é vingança, é educação. Quando há arrependimento verdadeiro, o que você fez não define quem você é agora. É uma reflexão de Chico Xavier. O que falar de um texto onde eu consegui buscar informações na doutrina espírita e complementei com a reflexão carinhosa e amorosa do nosso Chico, o nosso amado Chico Xavier. Uma pessoa doce, que sempre deu uma palavra de conforto a essas mães que vinham buscar um consolo. E essas palavras caem como uma bênção para aquele que está em sofrimento. Porque a pior prisão é aquela da culpa e da falta de perdão. Então, que as pessoas não se sintam presas. Nós erramos. Respondemos por nossos erros? Sim, sempre responderemos pelos nossos erros. Mas nós cometemos erros, não somos perfeitos. Mas existe a bondade divina, a misericórdia, que nos dá a oportunidade de nos redimir dos nossos erros. Hoje, você não vê tantas situações. Hoje o mundo está mais aberto, as pessoas têm mais informação. Mas no passado, pessoas que viveram lá no passado e que davam um mau passo, assim como se dizia, E uma moça engravidava de uma família, a própria família expulsava essa moça de casa, não dando a ela opção nenhuma de sobrevivência. Muitas se perderam como mulheres da vida por serem rejeitadas pelos próprios pais e familiares. O pai simplesmente dizia: eu não sou mais teu pai, eu não te conheço. Você trouxe a vergonha para a nossa casa.
E essa moça sofria amargamente e ia ter que tomar um destino que talvez para ela não era o que ela queria. Mas o ser humano, ele sempre julgou. Ele não aprendeu a acolher. Hoje nós entendemos um pouco mais e essas coisas já não acontecem. Hoje você vê uma moça engravidar e a família ficar muito feliz que vai chegar um netinho, vai chegar uma criança, vai haver uma transformação, às vezes num momento onde a vida já está monótona. Deus se incumbe de transformar, trazendo a transformação e a renovação para aquele lar, onde essa criança vem e vai ser recebida com festa, com amor e tudo mais. Mas nós sabemos que nem sempre foi assim. Então, existem muitas pessoas com mais idade, assim como eu e outros, né, na faixa depois dos 60 anos ou mais, que passaram ou conheceram familiares e pessoas da própria família que vivenciaram essas experiências e a gente viu o destino que se tomou, né? Então a sociedade já foi muito mais julgadora. Hoje, em véspera de uma regeneração, onde o ser humano sabe que a transformação desse mundo de prova e expiação para planeta de regeneração quer dizer do ser humano, das suas melhoras e das suas reformas. Então hoje ainda nós somos um pouco melhor do que lá no passado, porque hoje não existe esse julgamento, essa condenação, porque se pararmos para pensar, como já foi colocado aqui, não se julga, né, e se condena alguém que já está preso pela culpa, preso por um passado, preso por um deslize, se é assim que se pode chamar, né? Até que hoje a gente vê que os seres são mais livres para tomar as suas decisões, né? E aceitar, e a família e as pessoas também estão aprendendo a conviver com essa liberdade, né? E aceitar e acolher de uma melhor forma essas pessoas. Então, esse tema, quando eu comecei a buscar, eu comecei a me sentir muito pesada. Quando eu encontrei essa reflexão do Chico, eu falei, não, a minha alma se aquietou e ela se acalmou, porque ele me trouxe essa visão amorosa, que acolhe e não julga, porque o ser humano é tão julgador. E uma mãe sofre tanto, como eu coloquei para vocês aqui. Mas tudo, gente, tudo existe um propósito. E nós sabemos que somos responsáveis pelos nossos atos, mas que o perdão, ele existe. E o amor é um laço que não se dissolve, não se rompe. Então, com certeza, essa criança que foi antes veio preparar o espaço para um outro espírito. Ou veio porque precisava e tinha esse débito de um pouco de tempo. O propósito existe, precisamos entender. Ele existe? Existe. Porque tudo que Deus faz é perfeito. As leis divinas são perfeitas. Porque Deus é imensamente justo e um Pai amoroso. E nunca abandona nenhum de seus filhos. Essas crianças são recolhidas por espíritos maternais. Muitas dessas mãezinhas que aqui na Terra às vezes cometeram esses atos, hoje acolhem crianças que podem vir de um aborto para acolher, dar amor, se redimir como mãe. Porque o amor mais puro que existe e é respeitado por seres espirituais elevadíssimos é um amor de um vínculo de uma mãe que perdeu o seu filho e não pôde
carregá-lo em seus braços, que sonhou, esperou e não conseguiu viver esse momento. Então esse amor é o amor mais puro que possa existir, um amor de mãe. Então vamos encerrando aqui essa nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vamos pedir à nossa mãezinha, já que estamos falando de mãe, nossa Maria Santíssima, que abençoe todas as mães do planeta, que já vivenciaram qualquer experiência como essa, que todas elas possam se perdoar e se libertar dessa prisão onde elas mesmas se colocaram, porque Deus não julga. Quem julga é o ser humano. Nós mesmos nos tornamos prisioneiros de nossos atos e da nossa culpa, porque nos sentimos responsáveis. Fique com a paz de Deus e que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Eu, na semana que vem, não vou gravar. Volto depois do dia 18, na próxima semana, para uma nova aula e um novo assunto para vocês. Fiquem todos com a paz de Deus e até a próxima aula, se assim Deus permitir.